Olá, como vão vocês? Espero que esse vídeo encontre vocês na paz de Deus. Meu nome é Télia Rúbia, doutora Télia Rúbia Moreira Dias, sou médica neurologista, atuante aqui em Barreiras e em São Paulo em breve. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem preocupado a várias pessoas, especialistas, estudiosos, pais, professores, que é a alta incidência de distúrbios psiquiátricos, em especial os transtornos de humor, depressão e ansiedade principalmente. E alta incidência dessas doenças na infância e na adolescência. Já sabemos que isso é o primeiro mal do século, já conversamos sobre isso em vídeos anteriores. Mas por que está afetando especialmente nossas crianças e nossos adolescentes? Não tenho a pretensão de finalizar essa conversa, de ser dona da verdade, apenas estou instigando para um início de uma discussão, um início de conversa em cima de um assunto que nos preocupa tanto. Por que eles estão adoecendo tanto e de uma intensidade tão grande? Bem, já falei também que é o seguinte, o ser humano ele tem a necessidade de enfrentar desafios, porque os desafios e o sofrimento é uma catapulta que nos lança para além, para evoluirmos. O desafio e o sofrimento aguça a nossa criatividade. É o que nos faz buscar saídas, nos tornar mais fortes, nos tornar mais resistentes, mais resilientes. E o cérebro aprende sobre erro-tentativa. Erro-tentativa, ele tenta, não deu certo, ele tenta de outra maneira depois. E nós estamos na era das facilidades. A tecnologia nos traz um mundo de facilidades. Antes eu tinha que escrever uma carta, levava 4 dias para chegar até o meu namorado. Depois ele demorava uns 4 dias para escrever e depois mais 4 dias para chegar a carta dele até mim. Hoje essa geração clica e quer o retorno imediato. A tolerância à espera é zero. Eles não sabem esperar, eles não têm resistência ao fracasso, eles não sabem cair para se levantar. Projetos a longo prazo, eles não conseguem se predispor a fazer. Por quê? Porque eles querem algo que seja de retorno imediato. Se cair, não levanta mais. A resiliência é zero, que é a capacidade de cair e se levantar, porque um vitorioso, ele faz de sucessivas derrotas. Porque é com as derrotas e os fracassos que a gente aprende, são com as dificuldades que o nosso cérebro evolui. Aliás, o nosso cérebro ele não funciona se ele não tiver aprendendo coisas novas. E ele só aprende coisas novas se ele tiver de frente a um desafio. Então, o fracasso, uma derrota, ela ensina muito mais do que uma vitória. E aí está o primeiro erro da nossa geração. Nossa geração de 30 anos para mais, 30 anos mais, ela resolveu que não ia permitir que os filhos sofressem o que ela sofreu. Quer dizer, eu não quero que meus filhos sofram o que eu sofri. Eu não quero que eles passem a vontade que eu passei. Eu não quero que eles passem a dificuldade que eu passei. Eu quero poupar esse sofrimento. Mal sabe as pessoas da nossa geração que nós enfiamos nossos filhos no buraco. Por quê? Porque é justamente o sofrimento que os torna mais fortes para conseguir galgar distâncias cada vez maiores dentro da tua própria evolução. E nós privamos isso deles. Nós fizemos filhos fracos. Além da facilidade, das dificuldades que nós tentamos poupar, a tecnologia trouxe mais facilidades ainda. Ela trouxe uma sensação de imediatismo e emergência. Quer dizer, eu só sou amado se o outro responde logo. Eles não têm resistência à espera. Tudo é imediato.
Se eles têm alguma frustração, alguma coisa que sofre, que os pais não podem fazer nada contra isso, o que eles fazem? Tem o celular que traz jogos, a Netflix, as séries. Afinal de contas, eu tinha que assistir uma série aqui hoje que só ia vir amanhã à noite, na melhor das hipóteses, não vinha semana que vem, o próximo capítulo. Hoje a Netflix passa uma série atrás da outra, eles ficam um dia e meio assistindo. Porque enquanto eu estou nesses fatores de distração, eu não estou sofrendo. Se eu não estou sofrendo, eu não estou crescendo, eu não estou criando. Então eles não conseguem defrontar, dar de frente com o seu sofrimento, suas limitações e sua miséria. Eles vão ficando mais fracos. É por isso que o celular vicia, porque tudo aquilo que me traz compensação imediata tem alto poder de vício. É isso que a cocaína, a heroína faz. Por que nossos filhos não podem fumar e não podem beber? Porque eles não têm stop, eles não têm a personalidade formada. Em contato com o celular, eles simplesmente eles não conseguem fazer outra coisa, porque eles não conseguem lidar com o sofrimento. Por isso que eles estão superficiais, pouco profundos e, pior, sem noção do próprio sofrimento. E temos outras causas. A conjuntura de formação familiar e a forma como as famílias se colocam, as mães e os pais, mudaram. Antes, na minha época, as famílias tinham 3, 4, 5 filhos. Hoje, essa geração tem um irmão e olhe lá se tem. O que acontece? Valores como compartilhar, aceitar o outro, tolerância, luta pelo seu espaço, não precisavam ser ensinados pelos pais. Eu lembro que, assim, se eu não chegasse e comesse logo a carne acabava, porque o meu irmão comia, os outros comiam. Eu tinha que lutar pelo meu lugar na mesa, pelo meu lugar no sofá, pelo meu lugar no armário. Um quarto só para mim, nem pensar, a televisão era uma. A gente tinha que disputar os programas que iam ver. O colo dos pais, tudo era disputado. Bullying a gente sofria dentro de casa. Né? Nossos irmãos, um implicando com outros, na disputa, usavam desses instrumentos com muita voracidade. Meu irmão implicava comigo de uma maneira absurda, cheio de defeitos, mas veja bem, eu amava ele a si mesmo, então eu não precisava ser perfeita também para ser amada, porque se meu irmão não era perfeito e eu o amava mesmo assim, então eu não preciso ser perfeita para ser amada. A gente suportava ali, a gente se amava e a gente disputava. Eu lembro que minha mãe não tinha dinheiro, comprava um iogurte para cada um, porque era caro. Aí o meu irmão ia comer o dele, porque ele era mais apressado, depois ele ia, tirava a tampinha do iogurte, tomava o meu iogurte, depois só tampava e colocava na geladeira de volta. Quantos e quantas dificuldades o fato de ter muitos irmãos me trazia. Então esses valores não precisavam ser ensinados pelos pais. Os pais apenas arbitravam aquilo. Hoje, esses valores têm que ser ensinados. A tolerância, resistência, aceitação do outro, aceitação das minhas limitações do outro, lutar pelo meu espaço no mundo, usar regras limpas, que isso os pais arbitravam, né? Entre outros valores. Hoje os pais têm que ensinar esses valores. Eles não são aprendidos naturalmente. E olha só que armadilha. Antes, pelo menos um dos pais estavam em casa a maior parte do tempo. Hoje os 2 pais estão fora de casa. Então nós temos muito mais trabalho para criar os filhos.
e nenhum dos pais dentro de casa. Quem é que está ensinando esses valores para os filhos? Celular? Televisão? Netflix? Babá? Escola? Tá brincando. Então eles estão mais fracos ainda. E pior, sem orientação. Pobres de criatividade. Pobres de resistência emocional, de capacidade de relacionamento interpessoal. Não tem capacidade de reconhecer suas próprias limitações e aprender com elas, e nem muito menos reconhecer a limitação dos outros e aprender a lidar com elas. Ora, veja, é a tempestade perfeita? Eu acho que está até muito bom pelo que poderia ser. Óbvio que eles não vão aguentar o que a vida tem que trazer. É muito nítido que coisas que antes a gente aguentava, eles não aguentam. Ah, porque na escola fez bullying. Gente, claro, esse é o mundo competitivo. Não estou falando de uma coisa extrema que deve ser, os excessos têm que ser abrandados. Mas as crianças estão super protegidas. Os nossos adolescentes estão super protegidos. Estão sem conteúdo. Estão fracos. Estão mais sujeitos ao suicídio, à desistência. Porque se eu tenho tudo, por que eu vou lutar? Porque tudo que é bom nessa vida demora. Então eu desisto, a vida perde sentido. Aí eles vão caminhando pela mesma história de vida de um paciente que é viciado em cocaína, em heroína. E sujeitos cada vez mais à televisão, a celular, a tablet, que seria como se a gente estivesse dando cocaína para os nossos filhos. Hoje já tem, gente, pelo amor de Deus, clínicas de desintoxicação digital. Um paciente viciado em cocaína e heroína, eles ficam como zumbi, nossos filhos estão como zumbis. E cada vez mais, aquela dose já não vai funcionando mais, eles querem mais e não tem mais. E eles vão morrer. Nós estamos perdendo essa geração. Essa pobreza a gente vê em vários aspectos da sociedade. Vê a música, as artes, como que está a música hoje em dia. São músicas de um refrão só. São músicas pobres, porque eles não têm consciência do próprio sofrimento. Se eles querem alguma coisa mais profunda, eles vão buscar nas músicas da nossa geração e fazem uma nova gravação, uma nova remixagem. O que nós estamos fazendo com essa geração? Afinal de contas, se eu dou celular, pelo menos não me enche a paciência. Quer dizer, os pais ficam a maior parte do tempo fora e quando está dentro de casa também estão ausentes. Quer dizer, as crianças têm bem menos, o mundo está muito mais hostil para esse aprendizado e nós estamos tendo muito menos tempo para ela. Afinal de contas, estamos todos estressados. Os nossos valores, as nossas prioridades, elas estão absolutamente equivocadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Alzheimer, ele vem, quando a gente tem um paciente que quer evitar Alzheimer, a gente fala que, olha, aprenda coisas novas, porque o cérebro só funciona quando a gente aprende coisas novas. E quando a gente está fazendo coisas que a gente sabe, o cérebro não está funcionando. Então eu posso estar ocupado o dia inteiro e o cérebro silente, sem funcionar. Mesmo que eu faça inglês, vamos supor aqui, eu estou aqui no consultório, isso aqui eu faço todo dia, eu faço de olho fechado, meu cérebro não está funcionando. Então vamos supor que eu for aprender uma língua, vou fazer um mestrado, não sei o quê, e eu esteja aprendendo coisas novas assim, uns 2 dias por semana, e o resto? Está o cérebro silente.
que está acontecendo? Por que está aumentando tanto o índice de Alzheimer em faixas etárias cada vez mais precoces? Ninguém quer lidar com o sofrimento. Eu quero mais me distrair, eu quero fazer mestrado, doutorado, eu quero isso, eu quero me distrair para não sofrer. E aí, o cérebro atrofia, porque o que se não usa, atrofia. E aí a gente volta aos nossos adolescentes e às nossas crianças. Eles não sabem nem qual o sofrimento que os afeta. Eles não têm capacidade de refletir sobre isso. Estão em depressão e ansiedade, sem um tratamento adequado, que já está provado, leva a Alzheimer. Uma geração pobre, superficial, como zumbi. O que vai acontecer com essa geração? Vai caducar com 30, 40 anos de idade. Se a medicina não inventar alguma coisa até lá que retarde o processo. Vai chegar um ponto, gente, que as facilidades são tão grandes que eu creio a maior causa de morte vai ser suicídio. Temos que mudar esse jeito de ver a vida. O sofrimento nos faz crescer, o sofrimento nos faz fortes. E não é que essa geração não está sofrendo, ela perdeu a percepção do sofrimento. Porque sofrimento existe. E nós estamos auxiliando a eles a entrar nessa inércia, nessa zona de conforto. Ou mudamos a forma de pensar e viramos o cabresto da égua, modificando a história de evolução dessas crianças, ou vamos perdê-las mais e mais. É só um começo de conversa. Quem sabe discutiremos mais e mais sobre isso, tá bem? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe. Tchau.